Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo crente sociopata. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta ou epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, vou ler versículo de número 8. Diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Hoje é 4 de março de 2022. Santo, justo, perfeito Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, resolve os problemas. Te apresento também minha família, minha vida. Precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia dizendo crente sociopata. É forte, hein? Eu fiquei pensando, será que existe isso mesmo, gente? Claro que sim. Sabe por quê? Porque todos nós somos seres humanos. Como seres humanos, temos as nossas fraquezas e somos iguais uns aos outros. Eu fico pensando sobre essa questão de sociopatia. Eu vejo assim quase como uma bipolaridade. Mas a sociopatia, gente, é um transtorno de personalidade antissocial. Existe aí essa sigla, né, na área médica chamada TPAS. Eu não tenho tempo aqui para discorrer sobre a origem, cura, ou seja, detalhes desse comportamento. Porém, quer dizer para você, para a senhora ou para o senhor, que a Bíblia tem a cura para esse tipo de transtorno. A cura é Jesus. Entre outras coisas, o sociopata costuma mentir, fingir ser o que não é, gente. Será que isso acontece dentro das igrejas? E também a sociopatia deixa o indivíduo assim, sem considerar a si próprio e também os outros. Olha, eu fiquei pensando de uma forma bem diligente sobre isso dentro da eclesia, porque eu estive em uma reunião, né, na igreja, em um determinado dia, e eu observei o comportamento de um indivíduo, de um crente, ao final daquela reunião. Me chamou a atenção durante toda aquela reunião, alguns detalhes de comportamentos daquela pessoa, e que aquela pessoa estava bem próxima a mim, e ao final daquela reunião, já no lado externo, né, do templo, eu pude ver um comportamento antissocial, um comportamento, para mim, de um sociopata. Foi por isso que deu a origem hoje dessa nossa palavra do dia, esse tema, crente sociopata. A gente não sabe, pessoal, com quem estamos lidando. Às vezes a pessoa está do nosso lado com um comportamento, com um pensamento que a gente acha ser positivo em relação a nós, mas só Deus conhece o coração daquela pessoa. O apóstolo Tiago aqui chama isso de pessoas de duplo ânimo. Essa carta aqui do apóstolo Tiago é uma carta dirigida a igrejas, para qualquer tipo de igreja, não é?
Não é uma carta pastoral, como a carta que Paulo fala diretamente para Timóteo, para Tito. Aqui é uma carta para igrejas. Então está se falando para crentes. Notadamente aqui para os judeus recém-convertidos. Mas isso vale para nós hoje. Ele chama de crentes com duplo ânimo. Ou seja, é quase a questão da sociopatia, né? É uma pessoa, como já disse, quase uma bipolaridade. Eu poderia aqui retratar um exemplo bíblico, quase como sendo um comportamento sociopata, os fariseus. Mas antes disso, o versículo 3 desse capítulo 4 ainda de Tiago, da leitura base, ele diz assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então, só esse texto aqui, ó, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, já nos garante que ele está falando para crentes, porque o Espírito habita, o Espírito Santo, no coração daquele que realmente entrega a sua vida para Cristo. Mas eu falava sobre uma ligação basicamente de sociopatia com os fariseus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículos, vou ler do 15 ao 18, diz assim, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Veja quanta falsidade, quanta hipocrisia. É o comportamento sociopata também. Versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Veja o versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, veja, os fariseus eram maliciosos. O comportamento do sociopata é assim também, é cheio de malícia. Aí Jesus diz aqui, ó, por que me experimentais, hipócritas? Então a hipocrisia, o fingimento é um dos comportamentos do sociopata. Eu quero concluir também trazendo, claro, uma alusão de exemplo de pessoa que, ao meu ver, tem um comportamento sociopata. Era aquele rapaz chamado Alexandre, o latoeiro. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda dele, capítulo 4, eu vou ler versículos 14 e 15, diz assim, Alexandre, o latoeiro, isso é Paulo falando para Timóteo, causou-me muitos males. O sociopata é assim mesmo. Ele não está nem aí para o que vai acontecer com o seu próximo. Ele não tem aquela empatia, ele é apático. Aí segue o texto. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, Paulo recomendando aqui a Timóteo, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então, gente, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos ter sempre em nós um coração puro, sem ser de duplo ânimo, coração sincero, e observar sempre os sociopatas dentro das igrejas. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.